Direito em Mim, com Edilene Deon. Sejam muito bem-vindos novamente ao podcast Direito em Mim. Eu sou Edilene Deon e hoje estamos aqui com a doutora Tainá Albuquerque. A doutora Tainá, que milita aqui na área de Direito do Trabalho, vai explanar algumas coisas para a gente nessa área do direito que atinge todos nós trabalhadores. E a gente vai dar aqui um enfoque em algumas questões que são o direito das mulheres, né, doutora? Porque apesar de todos sermos trabalhadores, a gente tem alguns diferenciais. A doutora veio hoje aqui prestar esses esclarecimentos. Doutora, seja muito bem-vinda. Muito obrigada, doutora. É um prazer estar aqui. Agradeço o convite e vamos tentar tirar o máximo de dúvidas possíveis aí dos espectadores. Perfeito. Acho que a Justiça do Trabalho é, assim, um dos ramos do direito que todo mundo conhece, né? Assim, mas não quer dizer exatamente que todo mundo conheça os seus direitos, né? Então, trabalhar todo mundo trabalha. Doutora, como é que é essa questão? A gente sabe que tem muita gente na informalidade, né? Se a gente for dar uma pincelada básica, assim, sobre os prazos de se buscar esses direitos, como que ver se você não está sendo lesado, se não tem algo deixando de ser feito, assim, numa visão geral, como é que seria? Bom, primeiramente, quanto ao prazo para você questionar qualquer demanda, né, do seu contrato de trabalho, você tem até 2 anos após terminar esse contrato de trabalho para poder recorrer à justiça. Então, assim, tem que ficar sempre atento a isso. Passados esses 2 anos, infelizmente... Nesses 2 anos, até esses 2 anos, eu posso questionar todo o meu contrato de trabalho? Todo o contrato de trabalho, mas apenas os últimos 5 anos é que você vai poder receber pelo direito. Entendo. Né? Então, tem a prescrição aí de 5 anos. É aquela coisa, né? Ganha, mas não leva. Exatamente. Então tem que ficar sempre atento para não perder. É quando a justiça diz, você não perde o seu direito, você só perde o direito de receber ele, né? Então não pode dormir no ponto. Não pode. É um pouco triste. Algumas pessoas procuram mesmo o escritório depois que já passou 2, 3 anos. E como assim? Por que você demorou? Não, eu tava esperando coisa. Agora eu sentei para ver isso. Nossa. Esperou demais, infelizmente. É assim. Esperou demais, né, doutora? Quando você está num contrato de trabalho ativo, quais são ali as preocupações que você tem que ter? O que o trabalhador tem que se preocupar? O que ele tem que ficar atento? Bom, principalmente quanto ao que foge da regularidade. Por exemplo, no meu contra-cheque está lá que eu recebo R$1.500. Uhum. Mas o meu empregador, por fora, ele me dá mais R$300 ou mais R$500. Então, tudo que foge daquilo que foi formalizado é para o empregado ficar atento, porque provavelmente está tendo algum desvio aí, que não deveria ter, né? Você pode, hoje, o empregado também tem muitas funcionalidades que pode acompanhar, por exemplo, o extrato do FGTS. Antigamente era mais difícil, o empregador teria que ir na caixa para conferir o status do FGTS. Hoje, pelo aplicativo, ele faz isso o tempo todo. Então, ele consegue, né? Exatamente, ele consegue monitorar mês a mês se a empresa está fazendo o depósito certo do FGTS. O INSS também, mas ainda não é cultural do Brasil, né? Uhum. Assim, você percebe que o trabalhador, ele não tem muito essa preocupação. Ele vai ter lá no final, quando ele precisa utilizar, né? Exatamente. Assim, hoje até que algumas pessoas têm ficado mais espertas assim, quanto a isso, porque tem sido disseminado também, e eu acho que muito em favor da internet, né, das redes sociais, TikTok, por exemplo, onde as pessoas fazem muitos vídeos, advogados fazendo vídeos sobre direitos. Então, foi disseminado muito a rescisão indireta, né, que é uma modalidade onde o empregado pode dispensar, de certa forma, né, o seu empregador quando há alguma quebra no contrato. Então, uma dessas opções de quebra de contrato seria o não depósito do FGTS. Então, pelo empregador não depositar o FGTS, o empregado... Seria um dos motivos de uma rescisão. para rescisão indireta. Então, assim, hoje as pessoas têm ficado mais atentas, têm tido mais esse conhecimento, né? Então,
isso, a internet, de certa forma, ajuda muito. É uma visão benéfica, essa informação? Sim. Essa muito. disseminação de informação? Quer dizer, em alguns casos, vamos dizer, talvez casos, análises mais complexas, às vezes a internet traz, por ser informações rasas, traz uma situação assim até de, eu vou colocar, informações erradas, né? Porque não é que aquela informação que esteja falando não é, mas ela não é 100% aquilo, nem sempre ela se aplica, e as pessoas tomam aquilo como verdade. Perfeito. Então, eu vejo que, mas na justiça do trabalho, em algumas situações, a gente está vendo aí que são benéficas. Isso, então em tudo, na verdade, de modo geral, né? Em qualquer tipo de notícia que você vê, qualquer tipo de informação, é bom você investigar mais a fundo aquilo que foi dito, né? Não simplesmente ouvir, assimilar tudo aquilo sem que tenha, né, uma investigação por trás. Então, assim, de um modo geral, a explicação sobre os direitos é bom, só que a pessoa também que tem que ter esse cuidado, né, de ir a fundo sobre o seu direito, se realmente aquilo é válido. E aí, esse tempo mesmo eu recebi uma enxurrada de vídeos, um possível cliente me mandou mensagem, né, falou, doutora, eu sofri um acidente no meu trabalho e aí eu sei que eu tenho vários direitos, aí me mandou vários vídeos do TikTok. Aí os vídeos eram assim, você sofreu um acidente, você pode receber até 100 mil de indenização. Falei, olha, você pode ter direito, mas não é bem assim, não é dessa forma que funciona. A gente precisa comprovar uma série de situações, você precisa ter ficado incapacitado. Enfim, aí ainda adentrei mais no direito. Mas esse é justamente um desses problemas que você falou. Então a pessoa vem cheia de ideias. Já vem advogado. Fala, doutora, eu sei que eu tenho esses direitos. Ai. Mas sim, é muito importante, inclusive, essa pontuação, doutora, e é uma pura verdade, né? Mas, tá, e aí a gente tá aqui com um contrato ativo, fui demitido, o que eu faço? Primeiro... Dica importante. Consultar um advogado. Ou você pode, se você souber já que você tem algum problema no seu contrato de trabalho, tem a própria Justiça do Trabalho, ela tem o setor da atermação, né, que faz esse processo, abre esse processo. Porém, o ideal é consultar uma consultoria jurídica, né, para que você tenha acesso aos seus direitos. Eu vou fazer essa pergunta que eu acho extremamente importante a gente conduzir para essa resposta, mas você, na Justiça do Trabalho, você pode ir sem o advogado, né? Mas, se você for, vou lá porque assisti vídeos no TikTok, já sei todos os meus direitos, tô indo lá buscar. Chegou lá, não conseguiu provar seus direitos, a empresa chegou com o advogado, né? Ou seja, faltou ali o conhecimento técnico, perdeu a demanda. Quais as consequências disso? Agora eu vou procurar o advogado. Consequências. Agora não pode mais discutir. Uma vez que esse processo tenha transitado em julgado, né, com resolução de mérito, que a gente fala, ou seja, discutiu o assunto e chegou a uma conclusão sobre esse assunto, então você não pode mais discutir sobre isso na internet. No processo, né? Então você não pode mais discutir sobre isso no processo. Na internet até pode. Na internet até pode, mas no processo não. E olha lá se puder na internet, né? Que a empresa ainda pode processar. Mas assim, então quando a gente está falando de processo como um todo, inclusive na Justiça do Trabalho, a gente está falando de fases processuais. E a gente tem as fases da produção de provas, né? Quando a gente fala de produção de prova, doutora, o que é importante uma pessoa ter de provas com relação à discussão do contrato de trabalho? Pronto. Na Justiça do Trabalho, ela é pró-empregado, né? Então, assim, o empregador fica com o ônus da prova, né, sobre aquele processo que está sendo discutido. Ou seja, cabe ao empregador provar que não foi daquela forma como o empregado está contando na petição inicial dele. Então, assim, de certa forma, acaba ficando um pouco mais fácil para o empregado, né, o andamento do processo. Porém, se nenhuma das partes tiverem a prova, pesa mais vamos dizer assim, a palavra do empregado? Do empregado, exatamente, porque o ônus da prova é do empregador. Então, digamos que o empregado, até por que essa questão é importante falar, né, do ônus da prova? Do empregador. Porque ele é quem detém a facilidade,
né, de controle. Por exemplo, o empregado chega no processo e fala, olha, eu trabalhava 10 horas por dia, né? Para ele é mais difícil provar porque ele não tem o controle de ponto. Quem tem que ter o controle de ponto, por exemplo, é o empregador, né? Então, ele é o responsável por trazer essa prova no processo, certo? Então, por isso, o ônus da prova do empregador. Então, assim, se nenhum dos dois trouxe prova, infelizmente, quem perdeu foi o empregador, porque vai valer aquilo que foi dito pelo empregado. E vamos inverter. E se o empregador provar que o empregado está mentindo? Consequências processuais. Pronto. Além de ele perder o processo, ele paga honorários de sucumbência, né, para o advogado da parte contrária, se ele não for beneficiário da justiça gratuita. Então, ele deve pagar os honorários de sucumbência da parte contrária. Entendo. Então, aí teriam consequência para essas aventuras jurídicas. Exatamente, com situações financeiras, né? Porque às vezes o empregado acha que ele pode falar qualquer coisa na justiça que não vai ter problema, mas hoje tem. Então, ele não pode... É importante muito esse trabalho do advogado também, deixar muito claro quais são as consequências ao longo do processo. Nem tem pessoas que trabalham com a expressão de causa-ganha, né? Mas isso não existe na justiça. Igual que chegou no TikTok já com o valor da indenização. Exatamente. Então, assim, não existe isso. Cada caso é um caso. Às vezes, você conversando com o seu cliente, ele lhe conta uma coisa, no meio do processo aparece outra, então aparece uma surpresa. Então, não existe essa situação de causa-ganha. Então, é importante sempre deixar muito claro para o cliente, caso as coisas não saiam como, né, a gente espera, como imaginou, há consequências. Doutora, como a gente está falando de provas da Justiça do Trabalho, falando aqui para a população e também para os advogados, né? Quais são essas possibilidades comuns probatórias? Quais são esses documentos que são importantes você pedir, requerer? Que tipo de prova se produz na Justiça do Trabalho? Pronto. Hoje a gente consegue ter ainda uma boa validade para as conversas de WhatsApp. Houve ainda um período de discussões sobre validade ou não, sobre você estar mostrando conversa com terceiros, enfim, mas isso na Justiça do Trabalho não é tanto uma discussão. Na Justiça do Trabalho é possível a gente usar muito conversa de WhatsApp. Então, apesar de que hoje, com essa questão das pessoas colocarem aquelas mensagens temporárias, né? Acabou atrapalhando um pouquinho. Para todo mundo que eu converso, eu indico logo. Vai começar uma conversa, desativa mensagens temporárias, porque tudo hoje é meio de prova, né? Você nunca sabe quando vai precisar. Então, conversas de WhatsApp... por exemplo, se você quer comprovar um vínculo também, né? Que a gente iniciou falando aqui sobre a informalidade. Então, a gente precisa comprovar que ela é muito presente, né? Exatamente, Brasil, é uma realidade. É uma realidade. Então, a gente precisa comprovar um vínculo, postagem nas redes sociais, com o uniforme da empresa, com o crachá, ou fazendo determinado trabalho na empresa, né? Conversas do WhatsApp com clientes ou com o próprio patrão. Enfim, tudo isso. Outras coisas que a gente consegue usar como provas, testemunhas, né? Testemunha é fundamental também ainda na Justiça do Trabalho. O peso da testemunha hoje, por exemplo, não tenho documento nenhum. Hoje, a gente consegue, essencial. Na Justiça do Trabalho, condenações apenas com prova testemunhal? Sim, consegue. É essencial o depoimento de testemunhas. Então, é muito importante. Como a gente falou no início, né? É difícil ali a questão da testemunha, porque o empregado que estiver ativo na empresa, ele não vai querer se comprometer, né? Com a empresa e ser depoente do reclamante. Sim. Mas ter testemunha é fundamental. Entendo. Um bom depoimento também. Um bom depoimento, dependendo de como seja. Um bom depoimento. Doutora, sim, a gente está falando direito de todo mundo, né? E nós, mulheres, vamos puxar a sardinha para o nosso lado. O que a gente tem? Porque é uma discrepância. A gente sabe que, na prática, o mercado de trabalho não trata as mulheres e os homens iguais, né? Muitas pessoas vão dizer, eu sou tratada igual, que ótimo, você é exceção, você está dentro de uma seletividade, e que bom, né? Eu espero que essa seletividade chegue ao ponto de ser, ela tem que ser regra, né? Vire regra, exceção.
Mas hoje, infelizmente, não é assim. O que a gente teria de diferencial na parte do processo do trabalho? A questão trabalhista para o direito das mulheres, né, ela tem trazido amplos direitos para diminuir essa desigualdade, né? A Justiça do Trabalho, assim, a legislação trabalhista, vendo a realidade, né, que a mulher ela tem uma dupla carga de trabalho, né? Além de ela prestar o serviço na empresa, ela tem as suas funções em casa. Então, isso fez com que a Justiça do Trabalho abrisse os olhos para essa realidade e trouxesse alguns direitos que pudessem amenizar, né, essa dupla jornada. Então, por exemplo, hoje algo que ainda não é muito conhecido, mas é a questão da folga aos domingos, né? Para todos os trabalhadores é previsto uma folga ao domingo, né? No caso daqueles comerciários, né, empresas que não fecham ao domingo. Claro. Então, tem uma folga ao domingo, um domingo no mês, no caso. Para as mulheres, esse domingo são dois domingos ao mês, né? Então, a cada 15 dias é para haver um domingo de folga. Então, isso diferencia dos homens. Se alguém que estiver nos ouvindo se identificar e dizer, peraí, eu não tenho. Comum, né? Muito comum. Muito comum. Raro e acontece com frequência. Então, assim, a pessoa tá e diz, não, peraí, mas eu não, né? Lá na empresa, todos nós, a empresa encaixa um domingo por mês. Quais são as consequências disso? Isso geraria o quê? Numa rescisão, por exemplo, identificou que a funcionária não tinha essa folga. Como é que isso é calculado, vamos dizer assim? Pronto. O que acontece? A realidade hoje da maioria dos locais é que isso não acontece, né? Só é uma folga no mês, um domingo no mês e pronto para todo mundo. Então, assim, a trabalhadora agora, sabendo desse direito, é importante procurar o seu empregador e já solicitar. Falar, olha, eu tenho esse direito, eu sei que eu tenho, né? Então, vamos trabalhar por isso. É muito importante que o empregado faça isso. As pessoas não vão fazer com medo de serem demitidas, com medo, né, da empresa não entender, com medo de não ficar legal ali. E caso, vamos lá, ela resolveu deixar o direito dela de lado em prol do emprego dela, um receio. Chegou numa rescisão, e aí ela diz, não, peraí, agora é a hora que eu vou rever. Como é que isso é encarado? Como é que a gente... A primeira atitude que ela tem que ter é pegar toda essa documentação rescisória, né, a TRCT, que é o termo de rescisão, e tudo que ela recebeu, e procurar uma assessoria jurídica. E aí, o que a gente faz? A gente entra com um pedido na Justiça do Trabalho, e aí quando a gente entra com um processo, com a reclamatória trabalhista, além da gente entrar com esse pedido específico, a gente entra com vários outros que, de fato, né, aconteceram. Então, assim, não quer dizer necessariamente que a gente vai fazer só isso, né? A gente revisa todo o contrato de trabalho, tudo que estava de irregular, e já faz todo um trabalho só. Então, assim, na Justiça do Trabalho, a gente entra com uma reclamação trabalhista requerendo todo esse período como hora extra, já que não foi dado o direito ao descanso, né, desse domingo, então isso é remunerado como hora extra. No caso, como é domingo, é 100%, durante todo o vínculo do contrato de trabalho. Considerando que o objetivo disso é proporcionar um descanso, ou seja, reconhecer uma sobrecarga de trabalho, né, da mulher, e quando você não proporciona esse segundo domingo, você está tirando, na verdade, ali um pouco mais do que uma hora extra, assim, né? Você está tirando dela a possibilidade de fazer uma atividade, de ter um descanso, de ter, né, um momento com a família ou um momento sozinha. Isso pode evitar até muita coisa, né? Porque hoje a gente tem aí, não é à toa que tem várias campanhas sobre doenças ocupacionais, e hoje muito relacionado à mente, né? Porque antes eram todas muito físicas, né? E hoje são emocionais. Isso geraria um dano moral, por exemplo? Também, né? Também cabe, justamente em relação a isso. Vai depender muito de como o advogado vai abordar isso na sua petição, mas tem cabimento sim, justamente isso, porque não se trata de uma hora extra apenas, mas de toda uma luta por direito também, que se a gente for deixar passar, né, é como se tivesse desperdiçado toda aquela luta,
né, de pessoas antes que foram lá e lutaram por esse direito. Equiparar uma hora extra tão simplesmente parece um pouco banal, não parece? Sim. Diz assim, olha, tá aqui, eu tô te oferecendo um direito extra, né? Mas se não for respeitado, não vai ter uma punição extra, vai ser o simples fato de como se você tivesse pego o seu domingo e ter ido trabalhar. Então, assim, eu não vejo, eu acho que é isso, eu acho que é desvalorizar toda uma luta de uma classe, né? Exatamente. Entendo. Além desse direito, é muito importante difundir, porque é pouco conhecido, né? E muito desrespeitado. Além disso, o que a gente poderia trazer de diferencial da trabalhadora? Bom, principalmente, né, o cargo ali principal dos direitos trabalhistas é da empregada gestante. Sim, né? Então, esse é, de fato, carro-chefe. então assim, ó, já é bem difundido, acredito que a grande maioria da população tenha conhecimento desse direito, mas é sempre importante frisar sobre ele, né? Então, o que vale trazer aqui é justamente uma questão que as pessoas às vezes confundem. A licença maternidade com a estabilidade gestante. Então, são dois direitos diferentes. Né? Então, a empregada ela tem direito à sua licença maternidade, que é de 120 dias, Sim. Né? 4 meses. E se a empresa fizer parte do quadro da empresa cidadã, né? Que é um programa do governo federal, se essa empresa se enquadrar e fizer parte desse programa, então essa licença maternidade ela ainda é estendida para 6 meses. Sim. Né? E diferente da licença maternidade, nós temos o período de estabilidade gravídica. Essa estabilidade ela inicia no momento em que a gestante tem conhecimento, né, da sua gestação, até 5 meses após o parto. Então, assim, ela engravida, tem um período de estabilidade, tem o filho, né? Então passa 4 meses afastado, retorna para o trabalho e ainda tem mais 1 mês aí de estabilidade. Isso é para evitar aquela situação de que a empresa vai te segurar durante o salário materno ali, e aí a gestante chega na empresa e já tá de aviso, né? Então, exatamente. Ela não pode entrar de aviso no mês seguinte ao retorno? Ela tem mais 1 mês. Então, após retornar, né? Passou 4 meses ali da licença maternidade, ela retorna, aí ela tem mais 1 mês de estabilidade. Então, ela não pode ser dispensada, não pode nem iniciar a cumprir aviso, né? Somente após esse período. Entendo. Vamos colocar... Eu sei que seria um tópico, assim, exclusivamente sobre isso, né? Mas assim, digamos que a gente está falando aqui de questões de direitos para evitar discriminatórios, né? Para evitar aí que a mulher seja tratada diferente no mercado de trabalho por ser mulher, né? Então assim, 1 mês é muito pouco. Vamos ser bem sinceros, né? Sim. Chegou, segura 1 mês ali e você é dispensada, né? Sem justo aviso, sem nada. Caso isso ocorra, ainda seria questionável? Após esse 1 mês? Sim. Não. Infelizmente não. Porque aí não tem nada que assegure, né? Aquilo que obrigue o empregador. Se ela comprovar que isso tenha sido em razão dela ser mulher e tudo mais, pode ser que consiga alguma coisa, ao menos uma indenização. O retorno ao trabalho, não. Né? Mas pode ser que ela consiga uma indenização, mas aí entra justamente naquela dificuldade probatória. De conseguir provar. Tem muito essa questão. Tá aí, inclusive, né? Porque se a gente for olhar, os direitos que diferenciam da mulher, eles são justamente buscando uma equiparação, buscando evitar uma discriminação. Mas a gente esbarra na questão probatória. Por exemplo, como nas questões das diferenças salariais. Como provar? Né? A gente, na prática, você acaba esbarrando que a empresa coloca ali uma nomenclatura diferente, e como provar que você exerce a mesma função? Quando a trabalhadora chega lá, como você que analisa na prática esses casos? Pronto. Na prática, no processo trabalhista, a gente tem uma opção de paradigma, né? A empregada, ela faz uma determinada função, né? Tem um determinado cargo em uma empresa com uma nomenclatura X, e o coleguinha dela lá, um homem, tem um
um outro cargo, né? Um outro nome, mas que de fato eles fazem a mesma função, né? Mas ele recebe mais, né? Ela pode usar ele como paradigma. Mesmo que tenha nomenclatura diferente. Mesmo que tenha nomenclatura diferente. Porém, ela vai ter que mostrar e provar que desempenhava a mesma função. Como ela pode As mesmas fazer responsabilidades. isso? Exatamente. Tanto por meio, às vezes, de conversa de WhatsApp, né? Falar, ó, isso aqui não competia ao meu cargo, é o mesmo dele, por exemplo. Ou por meio de testemunhas, né? Então, é possível, é difícil, mas é possível provar na Justiça do Trabalho isso. Então, se ficar comprovado que, embora ele tenha um nome de cargo diferente, eles desempenhavam a mesma função. Então, isso era uma forma de burlar apenas para não gerar essa ideia de discriminação, né? Tivemos uma decisão recente, a gente vinha comentando isso há pouco, né? Que uma empresa dispensou mulheres e contratou homens para o lugar, para a mesma função. Então, no processo ficou comprovado que a empresa dispensou todas as mulheres e contratou homens para exercer aqueles mesmos cargos, aquela mesma função, da mesma forma, ao invés de qualificar as mulheres que lá estavam, né? Foi reconhecido no processo essa discriminação. Foi. Isso é uma possibilidade. Sim, foi reconhecido. E elas conseguiram provar, eram 6 mulheres, se eu não me engano, né, que foram substituídas por homens. Então, assim, imediatamente as suas demissões, novas pessoas foram contratadas e todas foram homens, né? Então, isso levou a despertar o porquê que eles estariam fazendo isso, né? Muito provavelmente por todos esses direitos que a gente vem falando aqui, que as mulheres têm direitos e a empresa tem que arcar com isso, né? Então, na visão, infelizmente, do empregador, ter uma mulher como funcionária é um prejuízo financeiro para ele. Sim. Né? Então, infelizmente, essa é a realidade que a gente vive hoje. Entendo. Bom, e aí a gente chega aqui, né, a questão desses diferenciais, estávamos falando sobre o processo em si, né, da Justiça do Trabalho. Hoje, doutora, se a senhora puder analisar, assim, na sua visão, é uma opinião pessoal, tá? Qual é a maior dificuldade do trabalhador com relação a buscar seus direitos? Porque a gente tem aqui toda uma justiça do trabalho que a gente mesmo reconhece, são protetivos, os juízes, eles têm esse olhar mais diferenciado, o ônus da prova é invertido, a gente tem uma série de situações, o próprio juiz postulante, não sei se ajuda ou atrapalha, eu tenho minhas próprias opiniões a respeito, mas vamos dizer que sim. Então, todo um aparato voltado para isso. E mesmo assim, a gente ainda tem uma gama de pessoas que não buscam, não recebem seus direitos. Qual a dificuldade, afinal de contas, do meu ponto de vista, onde é que está o gargalo aí? Bom, a gente pode levantar 2 situações. Primeiro, o próprio desconhecimento, né? Embora a gente saiba que isso tem diminuído mais justamente com a ajuda das redes sociais, né, da internet, você pode facilmente buscar ali um pouco dos seus direitos, mas ainda principalmente quanto a desconhecimento. E um segundo ponto é medo. Medo e até por propagação de informações erradas. Por exemplo, na Justiça do Trabalho, muitos casos que eu conheço de pessoas que vieram até mim buscar informações era de ter medo de ficar com um nome sujo no mercado, sabe? Se eu entrar com um processo contra esse meu empregador, eu não vou conseguir outro trabalho, ele já me disse isso, entendeu? Algo nesse sentido. E isso é totalmente inverdade. Por quê? Até para você buscar um processo, para quem é advogado vai saber, você consegue no Projude, por exemplo, né, buscar processos pelo nome da parte, né, por qualquer das partes você consegue fazer essa busca. Na Justiça do Trabalho, não. Então, na Justiça do Trabalho, você não consegue buscar processos por nome do empregado. Isso, né, é uma pelo proteção. Reclamante. É justamente visando essa proteção. Então, se você tem... acredita que está sendo burlado algum dos seus direitos, então não tenha medo. Não tenha medo. Só, assim, porque me despertou um questionamento, né? O processo é público
mas na Justiça do Trabalho as buscas não são facilitadas. Buscando isso, né? Dar uma proteção ali, não ser usado isso, né, contra. E você chega lá e o seu empregador, vamos dizer, tá com aquela lista. E aí? O que acontece é que o empregador pode consultar, por exemplo, outras empresas do ramo, né, com quem ele tenha contato e ter esse conhecimento. Mas diretamente na justiça... Eu posso considerar isso discriminatório? Também pode considerar discriminatório. Porque se eu considero você não é um funcionário apto porque você é um funcionário que buscou os seus direitos, isso também é uma forma de discriminação. Com certeza. Porque se ele buscou o direito, ele não fez nada de legal e de irregular. Sim. Né? Ele só foi apenas atrás do que lhe era de direito. Sim. Então, não contratar por conta disso é discriminatório. Doutora, pra gente fechar a conversa, e é um hábito nosso aqui no podcast, o que a gente faz, joga, né, tanto para a população, mas a gente também sabe que os nossos colegas advogados usam para poder buscar um pouco mais de conhecimento, buscar a visão do outro colega, né, principalmente uma informação precisa, coerente aqui. Dica aí, os advogados que estão começando, que estão militando na Justiça do Trabalho. Como é que ele deve agir, cautelas, porque a gente só aprende na prática. É verdade. Só aprende na prática, erros aí que cometeu e que não comete mais. Qual é a dica, doutora? É verdade, a gente sai da faculdade totalmente despreparado, a verdade é essa. Quem vai nos moldar é o mercado, é a nossa experiência. Sim. Então, assim, para os novos advogados que estão aí começando, né, a advocacia não é fácil, realmente. Mas se você gosta, ir atrás e sempre jogar de forma muito sincera com o seu cliente. Eu acho que isso é primordial. Não iludir sobre causas ganhas ou valores exorbitantes. Sempre você ser muito sincero com o seu cliente, isso é fundamental. Vai te garantir ao menos um processo limpo, né? Porque você não está dizendo que ele de fato vai ganhar algo. Então, se ele não ganha lá no final, você nunca prometeu nada. Mas você prometeu fazer um bom trabalho. E é isso que a gente tem que fazer, né? Então, ter muito cuidado com isso, principalmente. Tá certo. Doutora, obrigada novamente pela presença. O espaço está sempre aberto, tá? Para a senhora. Em outras oportunidades, a gente vai conseguir aí adentrar em temas um pouquinho mais polêmicos, que não adianta falar agora, porque é 1 hora conversando sobre determinados temas, tá certo? Muito obrigada e sempre que quiser eu tô à disposição. Tá certo, então. E ficamos por aqui com mais um episódio do nosso podcast Direito em Mim, levando conhecimento jurídico à população e também para os advogados. Não se esqueçam, se inscrevam no nosso canal, curtam, compartilhem e não percam nenhum episódio. Você assistiu ao podcast Direito em Mim, com Edilaine Deon.